Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Meu nome é Murilo Tavares Modesto, eu sou mestrando em História pela UFSM e hoje estou junto dos meus colegas Luísa Batu Rubim e Pedro Vieira Marques de Oliveira, também mestrandos em História pela UFSM, para falarmos sobre a expressão latina panem et circenses, conhecidas por nós como pão e circo. Bom, essa expressão no cotidiano brasileiro se tornou comum para fazer críticas a algumas práticas de lazer, normalmente indicando que as pessoas estariam sendo manipuladas para não se interessarem por assuntos políticos enquanto se divertem confortáveis com as diversões que participam e assistem. Aqui no Brasil, os alvos das críticas sobre uma suposta cultura alienante do pão e circo recai especialmente sobre o futebol, o carnaval, o interesse por novelas e por reality shows. E nesse episódio, então, nós vamos explorar de onde vem essa expressão pão e circo e em qual contexto ela foi primeiramente registrada. Também traçaremos como a interpretação dessa expressão como uma política de entretenimento da massa ociosa ganhou força no meio acadêmico a partir do século XIX. E, por fim, vamos refletir um pouco sobre os usos dessa ideia de pão e circo no presente. Eu passo então a palavra ao Pedro, que abordará o uso dessa expressão na antiguidade. Olá, pessoal, e obrigado, Murilo, pela introdução ao episódio. Para começarmos, é importante contextualizar sobre o primeiro uso conhecido da expressão pão e circo, feita em um poema de Juvenal, um poeta satírico que viveu por volta dos anos de 55 e 127 da Era Comum. A expressão aparece em sua 10ª sátira, na passagem do verso 75 a 80, que ouviremos na leitura que nosso colega Henrique fará para nós. Há muito tempo, desde quando não vendemos mais os votos, o povo vertia as preocupações, pois em uma outra época concedia comando, honras, legiões, tudo. Agora se limita e deseja ansioso duas coisas: pão e circo. Se levarmos só em consideração esse trecho que o meu colega Henrique leu, de fato, parece que Juvenal está criticando os romanos como se fossem desinteressados pelos assuntos políticos e só desejassem os prazeres do lazer e do ócio. Mas a interpretação desse trecho precisa ser entendida com a narrativa que Juvenal faz anteriormente, que visa desaprovar aqueles que fazem pedidos fúteis aos deuses e criticar os excessos dos romanos de sua época, pois, para Juvenal, os excessos sempre acabavam em inveja e em um fim trágico. Diante disso, é fundamental apresentar o que Juvenal escreveu, ou melhor, parte do conteúdo da Sátira 10, para entendermos como esse trecho se encaixa nas suas críticas aos excessos. Essa narrativa sobre a plebe faz parte da história que Juvenal conta sobre Sejano, que foi um equestre e o prefeito do pretório do ano 14 até o ano 31, durante o governo do imperador Tibério, que governou Roma entre os anos de 14 e 37 da Era Comum. Em seu tempo, Sejano havia acumulado uma grande riqueza e era um dos homens mais poderosos em Roma, até por sua posição como prefeito do pretório, encarregado de comandar a guarda pretoriana, que garantia a proteção pessoal do imperador, além de outras atribuições, como em questões jurídicas. Esse prefeito pretoriano, o Sejano, organizou uma conspiração contra o imperador Tibério, mas foi denunciado e executado por isso.
Na narrativa de Juvenal, então, a morte de Sejano parece ser consequência do seu excesso de desejo por poder. Em seguida, seu corpo falecido é arrastado pelo povo, e é nesse contexto que Juvenal faz o comentário que ouvimos. De acordo com a historiadora Renata Sena Garrafoni, no texto Pão e Circo, uma expressão do cotidiano brasileiro, de 2005, a descrição da cena do corpo do prefeito pretoriano Sejano sendo arrastado pela plebe tinha um efeito cômico para o público romano, satirizando a humilhação do político ao ser carregado por um povo sem interesse na política e que estava ansioso pelo pão e circo. Essa atitude excessiva da plebe também é uma sátira da ausência de virtude dos cidadãos. Assim, as críticas de Juvenal são aos excessos e à falta de virtude, não ao ócio. A sátira 10 de Juvenal continua com outros exemplos de erros cometidos pelo povo romano ao se dirigir aos deuses com ambição, erros principalmente dos mais jovens, que pedem por uma vida longa e, por isso, são condenados a uma velhice que não teriam forças no corpo, ficando sem dentes para comer, tendo perda de memória e estando em dependência dos outros. Juvenal termina a Sátira 10 aconselhando os leitores para que peçam aos deuses por virtudes, pois assim teriam uma vida tranquila. Enfim, quando Juvenal fala de pão e circo, sua crítica, na verdade, é sobre como o excesso de prazer impediria a população de ter uma participação virtuosa na sociedade. Em momento algum ele fala sobre o ócio, que inclusive era um valor apreciado pela elite romana, grupo que qual Juvenal fazia parte. E como se tornou recorrente essa interpretação da plebe romana ser um grupo ocioso e sem interesse político, trazendo à tona essa ideia, especialmente quando se fala da expressão pão e circo, vale a pena falarmos sobre o que as pesquisas mais recentes explicam sobre a atividade política da população nos anfiteatros, se distanciando da ideia de espectadores alienados pela diversão e pela comida. O espaço da arena, longe de ser um lugar desordenado, possuía suas regras e protocolos e era frequentado pelos membros mais privilegiados da sociedade. Estima-se que, durante os tempos do Império, cerca de 80% dos lugares eram destinados aos cidadãos romanos e membros das elites, enquanto 20% eram ocupados por homens e mulheres mais pobres. Assim, de acordo com Jerry Toner, no livro The Day Commodus Killed a Rhino, Understanding the Roman Games, de 2015, o objetivo do anfiteatro era formar um microcosmo da sociedade romana rigidamente estruturada e hierarquizada, principalmente após as guerras civis da República que levaram à formação do Principado, o governo dos imperadores. Durante o Império Romano, já não existiam mais as assembleias públicas onde era possível a participação popular nos assuntos políticos. Os jogos se tornaram, então, uma oportunidade para expressar os pontos de vista dos governantes e também do povo governado. Os aplausos e aclamações davam à elite um senso de legitimidade, o que certamente era buscado também pelos imperadores. Assim, também havia formas de expressar descontentamento, como atrasar os aplausos ou gritar e ecoar reclamações. As críticas certamente eram ouvidas e eram importantes, pois davam ao imperador a oportunidade de agir como patrono e resolver os problemas do povo. Contudo, o excesso de protestos também poderia produzir efeitos negativos, como perseguições. Um exemplo bastante marcante é descrito pelo historiador romano Herodiano, que viveu por volta de 170 e 240 da Era Comum. Herodiano escreve que, sobre uma ocasião durante o Principado de Cômodo, o imperador famoso por lutar como gladiador no Coliseu, e sobre quem temos um episódio aqui no Diálogos Olimpianos, o episódio 9, nesse evento, descrito por Herodiano, a população estava muito insatisfeita com Cleandro, que ocupava o cargo de prefeito do pretório de Cômodo.
O descontentamento se deu porque Cleandro atrasou o fornecimento de grãos para a cidade de Roma. Assim, durante uma corrida no Circo Máximo, uma multidão se reuniu para insultar Cleandro, levando suas queixas diretamente para o imperador Cômodo que estava em seu palácio. Ao tomar conhecimento da situação, Cômodo teria ficado assustado com o perigo e mandou decapitar Cleandro, dando depois seu corpo de presente para a multidão. A arena também era um espaço de construção de comunidade, pois era ali que os valores fundamentais da identidade romana eram representados, como a virtude militar. Neste local havia desde a aplicação de leis, onde criminosos eram executados, até encenações de batalhas históricas consideradas importantes. Assim, para o historiador Thomas Widman, no livro, abre aspas, Emperors and Gladiators, fecha aspas, de 1992, ao analisar as lutas de gladiadores, é possível perceber que na arena ocorriam os confrontos entre a ordem e a desordem, a superação do caos, a luta da vida contra a morte, e era quando o gladiador podia provar sua honra ao encarar a morte, e, se não triunfasse, podia ainda ter honra mesmo na derrota. Segundo Norberto Guarinello, no artigo abre aspas, Violência como espetáculo, o pão, o sangue e o circo, fecha aspas, de 2007, o gladiador era, abre aspas, um ser sagrado, para o qual a dor e a morte deixavam de ser ameaças terríveis para se tornarem parte corriqueira da vida, fecha aspas. O alto sacrifício dos gladiadores, para alguns filósofos, simbolizava um belo espelho para a realização humana, uma vez que este desprezo pela vida a tornava mais digna. E os gladiadores eram também, abre aspas, homens que desprezam a vida, que nos ensinam que ela é passageira, que enfrentam a morte honradamente, que nos ensinam o que é honra, que nos mostram o que é e como viver dignamente, fecha aspas. Assim, de acordo com Jerry Toner, no livro já citado, abre aspas, The Day Commodus Killed a Rhino, Understanding the Roman Games, fecha aspas, os jogos eram uma história que os romanos amavam contar para si mesmos sobre si mesmos. Dessa forma, fica evidente que o público que frequentava os jogos romanos não era simplesmente uma massa de manobra, como associamos em termos contemporâneos, especialmente quando usamos a expressão pão e circo. Além da prática recreativa, os jogos possuíam uma dimensão política e identitária muito forte, e que durante muito tempo foi pouco tratada pela historiografia, o tema que o Murilo abordará em seguida. Bom, como o Pedro explicou, a expressão pão e circo foi inicialmente usada por Juvenal como uma crítica à falta de virtude da população por conta dos excessos, e que ainda assim essa plebe romana podia ter o espaço do anfiteatro como um lugar de manifestação política. Então, diante disso, podemos levantar uma pergunta: por que consideramos que a expressão pão e circo está associada com o ócio e com a alienação pelo prazer e pelo lazer? E para responder essa pergunta, podemos traçar como os estudiosos da antiguidade no século XIX e no início do século XX analisaram e propagaram as ideias sobre os temas da luta dos gladiadores, do espaço do anfiteatro e do lazer na cultura romana. A historiadora Renata Sena Garrafoni, em outro artigo de 2005, intitulado Panem et Circenses, Máxima Antiga e a Construção de Conceitos Modernos, apresenta os estudos de algum desses historiadores e classicistas e indica como as interpretações desses pesquisadores seguiam uma perspectiva de valorização do trabalho ao máximo. E é essa mesma concepção do século XIX que continua sendo difundida até os dias de hoje e influencia a nossa ideia do que significa o pão e circo. Então, vamos apresentar aqui
4 desses estudiosos, os alemães Ludwig Friedländer e Theodor Mommsen, e os franceses Jérôme Carcopino e Pierre Grimal. Bom, primeiro então, vamos ouvir o meu colega Gabriel ler um trecho de Ludwig Friedländer na obra A Sociedade Romana, História dos Costumes em Roma, desde Augusto até os Antoninos, que é uma coleção que foi publicada em 3 volumes entre 1862 e 1871, e onde há um capítulo no qual esse filólogo trata dos espetáculos como um instrumento de manobra política da aristocracia para agradar os mais pobres. Mas chegou a um momento em que os espetáculos não dependiam mais da boa vontade ou do capricho dos imperadores. Converteram-se, desde muito cedo, em uma necessidade obrigatória da Roma imperial. Entre a população da capital predominavam as massas despossuídas, uma turba mais brutal, mais grosseira e mais corrompida que as das capitais modernas, pois em nenhuma parte e em nenhuma época do mundo chegou a concentrar-se a luz de todas as nações como na de Roma de então, uma vez que era, além disso, duplamente perigosa, pois estava formada em grande parte por gente ociosa. O governo cuidava de seu sustento mediante grandes distribuições periódicas de trigo e, como consequência, via-se também obrigado a cuidar de seu tempo livre, oferecendo distrações para entreter sua ociosidade. As conhecidas palavras panem et circenses, nas quais Juvenal resume o ideal que ia se reduzindo às aspirações de um povo que, em outra época, detinha um poder supremo e conferia a tudo autoridade, períodos, legiões. Em uma palavra, todo o poder do Estado não era, evidentemente, mais que a repetição de uma frase conhecida e que circulava, portanto, como dito proverbial. A análise de Ludwig Friedländer, da qual o Gabriel acabou de ler um trecho para nós, é uma das primeiras a tratar explicitamente da expressão pão e circo. Como ouvimos, o filólogo alemão do século XIX escreveu sobre o que ele considerava uma massa populacional violenta e sem trabalho, da qual o Estado romano deveria prover sustentos e diversão para evitar conflitos. Friedländer tinha uma visão depreciativa das camadas populares romanas como uma grande massa sem ocupação disposta a tumultuar. E na sua pesquisa, então, ele interpreta que a passagem do Juvenal expressa o dever do Estado em garantir o sustento da população ociosa pela distribuição de alimentos e a organização de espetáculos, como uma forma de evitar os problemas sociais. Um historiador com interpretações parecidas com a de Friedländer foi o Theodor Mommsen, que entre os anos de 1884 e 1886 lançou uma coleção de livros com 5 volumes chamada História de Roma. E no livro, sobre o qual apresenta suas ideias sobre os finais do regime da República Romana e o início do regime do Império, Mommsen faz críticas ao ócio tanto da aristocracia quanto da população pobre em Roma. E apesar de não citar a passagem de Juvenal, Mommsen comenta sobre a elite romana como um grupo que gastava tempo livre com excesso de luxo, enquanto apresentava os pobres como devassos, como se constantemente estivessem nas tavernas, nas arenas e nos teatros, e não se interessassem pelo trabalho. O que nós percebemos, a partir das análises da historiadora Renata Siena Garrafoni, é que as interpretações de Friedländer e de Mommsen, assim como de outros estudiosos da Europa do século XIX, é que suas ideias partem de pressupostos da ótica burguesa do qual esses sujeitos faziam parte,
As suas análises sobre o ócio na sociedade romana estão mais relacionadas com as noções da sociedade burguesa moderna sobre o ócio do que preocupados em contextualizar as próprias considerações dos romanos. E se pensados no contexto de desenvolvimento do capitalismo na Europa do século XIX e de extrema valorização do trabalho, compreendemos que esses estudiosos entenderam e se apropriaram do trecho de Juvenal como uma crítica ao ócio e ao potencial de ameaça à ordem pelas preocupações sobre o desemprego e as revoltas urbanas. E foi essa interpretação burguesa do século XIX sobre a população romana como uma multidão ociosa e sobre o espaço do anfiteatro como um lugar de alienação e apaziguamento dessa massa que se tornou vigente desde então. Até porque, tanto as obras de Friedlander quanto as de Mommsen foram amplamente lidas, pois havia um interesse na Europa sobre uma história geral de Roma, e ambos os pesquisadores escreveram longos livros sobre o assunto. E a recepção pública, e principalmente acadêmica, foi especialmente favorável para o Theodor Mommsen, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1902 pela obra A História de Roma. Ainda segundo os estudos apresentados por Renata Sena Garrafoni no artigo Panem et Circenses, Máxima Antiga e a Construção de Conceitos Modernos, dois outros historiadores importantes da Antiguidade Romana no século XX continuaram seguindo essas interpretações. São os franceses Jérôme Carcopinot e Pierre Grimal, ambos com obras que foram traduzidas ao português e tiveram bastante adesão na academia brasileira. O Carcopinot publicou em 1940 um livro que foi traduzido ao português como Roma no Apogeu do Império, no qual analisa que a má condição de vida dos pobres os incitava a revoltas, o que teria motivado a elite a organizar espetáculos para que a população fosse mantida ocupada e satisfeita. Carcopinot ainda argumenta que os espetáculos de gladiadores só tiveram fim por conta do cristianismo, como uma religião que salvara o povo da vida profana e violenta. Já o livro de Pierre Grimal, cujo título foi traduzido por A Vida em Roma na Antiguidade, lançado em 1953, na verdade, faz poucas considerações sobre a vida da população da camada social inferior, mas quando faz, os trata como marginalizados. Uma nova perspectiva sobre a atuação política popular no espaço da arena passou a ganhar mais força com a interpretação do historiador francês Paul Veyne no livro Pão e Circo, publicado em 1984 e com ampla aceitação de suas ideias nas décadas seguintes. Veyne propôs a noção de evergetismo para dar ênfase na possibilidade da manifestação política na arena, cujo espaço era tomado como local de reivindicações das vontades populares. E por mais que dê foco no ato político, as interpretações de Veyne sobre as estratégias de controle do evergetismo mantêm a noção de uma função política do espetáculo, em que o controle e a ordem prevalecem para evitar conflitos pela oferta de lazer. Então, o que nós podemos perceber é que a ideia da expressão pão e circo como uma indicação do povo romano ter sido uma massa popular ociosa, alienada e manipulada pela elite foi uma interpretação elaborada no século XIX, influenciada por uma visão de mundo burguesa. Mas, ainda que os estudos históricos estejam buscando novas interpretações sobre o envolvimento da população romana com o espaço do anfiteatro, como nas pesquisas que o Pedro comentou anteriormente, a ideia elaborada no século XIX continua sendo adotada até os dias de hoje, em discursos cotidianos, que é o assunto que a Luísa comentará agora.
Depois de ouvirmos as análises dos meus colegas Murilo e Pedro, que colocam o termo pão e circo em seu contexto, a Roma de Juvenal, podemos apresentar de forma bem geral como ela é recuperada e utilizada em nosso contexto atual em suas especificidades. Se na Roma antiga eram os jogos na arena, hoje é o futebol, o carnaval, o Big Brother Brasil e a novela, que são associados ao chamado pão e circo. Essa associação é observada por nós em nosso cotidiano, nas redes sociais e muitas vezes a partir de grandes eventos como, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol. Mas o que as pessoas querem dizer com isso? Futebol é pão e circo? É o ópio do povo? Que serve para alienar e afastar o povo de assuntos mais importantes, como a política brasileira, por exemplo? São questões a serem debatidas. Em nossa opinião, a lógica que gira em torno da opinião que classifica o futebol, as novelas, o carnaval, etc., como alienação, ignora a importância cultural e histórica desses fenômenos. É diferente da problemática antiga, mas ao mesmo tempo, os jogos e espetáculos romanos também possuíam um significado cultural para a sociedade que também incluíam muitas dimensões, como a religião e a política, por exemplo. É claro que a diversão obtida é o que se sobressai sobre o esporte, as festas e o lazer, quando eles são classificados como pão e circo. Como se fossem fenômenos enganadores de toda uma população e como se o público fosse neutro e passível de ser manipulado sem agenciamento. Gostaria de citar um trecho escrito por Antônio Gaspar, jornalista da revista online Medium, parte do artigo Panis et Circenses, a Copa do Mundo é pão e circo, de 2018. Abre aspas. Afirmar que futebol é apenas um jogo soa tão superficial quanto dizer que um violão é apenas um pedaço de madeira com cordas. Não é mais fácil simplesmente dizer que não gosta de futebol e que por isso não assiste do que tentar se passar por político e intelectual pelo simples fato de rejeitá-lo? Fecha aspas. O conteúdo que analisamos para esse episódio vai de vídeos do YouTube, tweets, publicações, artigos de revistas e até artigos acadêmicos. Na academia, quem utiliza a expressão pão e circo muitas vezes dá um olhar reducionista para a história antiga, focando em informações factuais desconexas, sem reflexão teórica e comparações absurdas. Apesar de ser muito conhecida a expressão pão e circo, eu vou mencionar algumas ocorrências mais comuns que encontramos online. Nota-se também uma frequente comparação de governos entre a Roma Imperial e o Brasil presidencialista. Enquanto o imperador Otávio Augusto usaria os gladiadores nas arenas para entreter e alienar o povo, no Brasil seria usado o futebol. Muitas vezes, esses tipos de governos completamente distintos aparecem comparados quando o assunto é a política do pão e circo. E, de forma geral, o olhar sobre a antiguidade não é nada crítico. Há também uma desconsideração sobre a própria cultura e história ao simplificar as festividades e comemorações romanas como se fossem parte de um projeto governamental de alienação do povo, simplesmente, uma vez que a sociedade romana, em sua maioria, acreditava em vários deuses e o simbolismo dos mesmos era muito forte em diversos setores. Os jogos, espetáculos, festividades muitas vezes honravam essas divindades que as pessoas acreditavam, e os imperadores também acreditavam, não apenas os utilizavam como uma forma de alienar o povo. Essas dinâmicas sociais romanas, festividades, espetáculos, jogos, teatro e muito mais, tinham a religiosidade como um fator de grande importância. A própria religiosidade romana não se separava de outras dimensões do mundo social da época. Característica muito própria das sociedades antigas é que a religiosidade permeia as casas, os espaços públicos, o universo político, educacional, artístico e muito mais, praticamente o tempo todo. Em um dos artigos lidos em nossas pesquisas pela internet em busca dos usos atuais da expressão pão e circo, chegamos a ver uma associação do Programa Brasileiro de Redistribuição de Renda, o Bolsa Família, ao pão e o futebol ao circo. Aqui no Brasil, ao invés de arenas de gladiadores, teríamos, então, seguindo essa lógica, os estádios de futebol. E assim como os romanos teriam esquecido sua situação de miséria, assim fariam os brasileiros apreciadores de futebol. Aqui, além de uma visão reducionista da história romana, vemos uma opinião crítica ao Bolsa Família, que possui uma dimensão política e governamental completamente diferente quando comparada de forma simplista a um fomento de trigo por parte do Império Romano.
A impressão que fica é que não se percebe uma distância de quase 2.000 anos entre épocas e uma expressão latina de 2.000 anos é usada para criticar essa política governamental brasileira de auxílio às famílias mais necessitadas, classificando-a como uma forma de alienação. As críticas às políticas públicas ou ao entretenimento podem vir de diversas maneiras. Há a ideia de que o futebol e o carnaval são alienadores, mas também existem aqueles que defendem que essa importante festa de nossa cultura deve vir sim separada de qualquer dimensão política. E além disso, também aparece a ideia de que qualquer esporte ou festividade atrapalha a intelectualidade, impossibilitando uma certa erudição do sujeito, entre aspas, como se fossem coisas de baixo nível. Diante disso, acreditamos que seja importante pensar a Roma antiga e o Brasil contemporâneos em seus próprios termos. Ao mesmo tempo que cada contexto tem suas próprias particularidades, o político e o cultural sempre estão envolvidos, de uma forma ou de outra. Além disso, entendemos que a distribuição de alimentos e lazer não deve ser tomada como sinônimo de que as sociedades e seus sujeitos careçam de suas próprias ideias, vontades e formas de agência, seja na Roma antiga com seus jogos gladiatoriais e suas distribuições de trigo por parte dos governantes, ou seja no Brasil com as políticas públicas e os jogos esportivos, ou outros tipos de entretenimento midiático. Bom, pessoal, com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Espero que nossos comentários tenham ajudado a compreender qual era a ideia inicial da expressão pão e circo e como essa expressão foi interpretada e apropriada posteriormente. Agradecemos aos nossos colegas Henrique Hamster Pause e Gabriel Freitas Eis pela leitura das fontes e ao Danilo Roxette pela edição dos áudios de leitura. As traduções dos trechos da Sátira 10 de Juvenal e da obra A Sociedade Romana de Ludwig Friedländer partiram do artigo da professora Renata Sena Garrafoni com o título Panem et Circenses, Máxima Antiga e a Construção de Conceitos Modernos, publicado em 2005. E também agradecemos vocês que acompanham os Diálogos Olimpianos. Sigam o podcast no Spotify ou em seu agregador de podcast favorito. E também acompanhe o GEMAN pelo Facebook e o Instagram e Twitter pela @GEMANUFSM. Então até a próxima!